Pessoal, aqui é Fernando Isaac, estamos aqui em mais um vídeo, fazer um react dessa aula que esse professor aqui vai dar aqui sobre geografia, sobre clima. Vamos ver o que ele fala aqui. Aqui é Fernando Isaac, eu sou pré-candidato a deputado federal. Conforme o vídeo for andando aqui, o vídeo vai ser um pouquinho longo, mas fica até o final, o assunto é interessante e é de extrema importância para todos nós. Olha só. Você não foi avisado? Eu vou te avisar agora. Eu sou o professor Jean, mais conhecido na internet como Professor Jean Grafia. Esse é o canal Professor Jean Grafia Gabarita Gel. E nesse vídeo você vai entender três coisas. Por que o Super El Niño de 1877 matou mais gente do que muitas guerras? Então, olha só. Super El Niño de 1877. Então, depois a gente vai dar uma olhada o que aconteceu em 1877. Segundo esse professor, foi um Super El Niño, matou muitas pessoas. O que está vindo por aí? Olha, se você é morador de Goiânia, nós estamos em junho, entrando em julho. Aqui em Goiânia o tempo está muito estranho, chovendo. Agora nesse momento à noite, hoje é domingo à noite, dia 14 de junho de 2026. O céu está todo fechado, muito, muito raio, muito trovão, um tempo muito estranho que não é costume de Goiânia estar desse jeito aqui nessa época do ano. Quem sabe, quem conhece Goiânia, quem conhece aqui essa região, sabe que agora é a época da seca, né? Então vamos ver o que ele vai continuar falando. 2. Por que os dados oceânicos de maio de 2026 são, palavra por palavra, o mesmo padrão de 1876? 3. Por que o Brasil de hoje, com toda a tecnologia que tem, pode entregar um desastre tão grande quanto o do Império? Olha só, o que eu quero falar aqui com esse vídeo. O Brasil, ele é um país enorme em extensão territorial, é um país com uma população enorme e passou por uma catástrofe agora, né, do Covid. Parece que não aprendeu nada. O Brasil, ele não tem planejamento estratégico. O Brasil, ele não se prepara para catástrofes. O Brasil não se prepara para o pior. Nós tivemos aí mais 1 milhão de mortos, foi isso? Com o Covid. Então o que é que vai acontecer agora? O que é esse El Niño? Todo mundo fica falando El Niño para cá, El Niño para lá, mas ninguém tem ideia direito do que é El Niño. O El Niño, ele mexe com o clima. E o clima, que as chuvas, o tempo, né? Ele é essencial para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, ele é movido pelo agronegócio. A nossa energia elétrica, ela é, a base dela são hidroelétricas. Se não tiver água no local certo, na hora certa, na quantidade certa, o Brasil vai passar por um momento difícil. E o país não se planeja. Depois nós vamos falar mais sobre os data centers que estão se instalando no Brasil e que consomem muita energia elétrica e consome muita água. Nós vamos falar sobre
a Comissão de Minas e Energia sobre o plano de energia nuclear do Brasil, que está fazendo 70 anos. Tem 70 anos que nós temos um plano de energia nuclear no país e até hoje as usinas nucleares não funcionam. Tem 70 anos. O equipamento com certeza já está obsoleto, com certeza já deve ter que trocar, né? A tecnologia já está ultrapassada e não colocar em funcionamento. Então, assim, ao mesmo tempo que eles querem dar incentivo para a vinda de uma tecnologia, de uma tecnologia de uma indústria que demanda quantidade enorme de energia, o país não se planeja para produzir essa energia. Entendeu? Para o povo, eles enfiam uma bandeira vermelha, cobram a energia mais caro para fazer com que o povo gaste menos energia. Colocam horário de verão, não é mesmo? Agora, para o empresário, para o rico, eles isentam impostos e dão bilhões de reais de incentivo, sendo que ninguém nem sabe se vai ter a energia, né? É a mesma coisa que você comprar um carro de R$1 milhão sem ter um emprego. Tipo assim, você não sabe se vai entrar o dinheiro para você pagar, mas você vai lá e compra. Entendeu? Então, assim, o Brasil, ele não tem planejamento estratégico. Ele não se prepara. Ele quer saber ele quer saber que entra o dinheiro. E o problema também é que esse dinheiro nunca chega no povo. Esse dinheiro fica só lá em cima. O dinheiro entra, bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Ele acha, ele ostenta. O Brasil só pensa em ostentação, mas não pensa em trabalho de base. Então vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil. Aí você fala, isso aí é mentira. Mentira, você mora em Goiânia, vai na sua janela e olha para o céu. O que está acontecendo aqui em Goiânia? Está chovendo em Goiânia. Hoje nós estamos metade de junho. Entendeu? Então, assim, o tempo está totalmente celulado. Vamos ver por que é que está acontecendo isso. Isso é só o começo. No começo não está acontecendo ainda, não. Vamos ver o que ele vai falar aqui. E se é a primeira vez que você está aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Esse tipo de conteúdo que a gente faz todos os dias aqui no canal. Eu também vou falar isso para vocês. Por favor, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Tá, vamos pro básico. Porque sem isso, cara, nada faz sentido. Você tem que entender o básico da parada. Elmi, o que é isso, Jean? Gente, simples, é um fenômeno climático. Ele acontece quando o Oceano Pacífico, na faixa do Equador, esquenta acima da média. E quando esse oceano esquenta, o clima do mundo inteiro se reorganiza. Chuva, onde costuma ser seco. Seca, onde costuma chover. Olha o que ele está falando. Chuva, onde costuma ser seco, e seca, onde costuma chover. Então presta atenção. Aonde que é feita a hidrelétrica? Com certeza é no lugar onde tem água. Correto? E se nesse lugar onde tem água, parar a água, o que vai acontecer? A gente fica sem energia. Ah, Fernando, mas isso não vai acontecer. Bom, o rapaz aí é doutor, ó, ele é geólogo, geógrafo.
Ele Vou falar de novo. Você mora em Goiânia? Abre a sua janela e olha lá o que está acontecendo lá fora. Hoje, olha, vamos continuar ouvindo aqui. Existe uma região específica que os cientistas aí monitoram, chamado Ninho 3.4. É um quadrado, gente, no meio do Pacífico. Quando a temperatura ali, naquela região, fica mais de 2 graus Celsius acima da média, pelo menos durante 3 meses, a gente classifica o El Niño como super El Niño. Tá, pensa no Pacífico Oceano como um pêndulo. Uma gangorra de calor entre a Indonésia de um lado e a costa do Peru do outro. Quando o pêndulo balança forte, o clima de meio mundo se reorganiza. Foi exatamente isso que aconteceu em 1876. Mas tem uma coisa, cara, que pouca gente conta. Pouca gente conta sobre o El Niño de 1876, 77. Cara, ele não veio do nada. Ele foi precedido por 6 anos de Laninha. Laninha, gente, é o oposto, é o oceano frio, não quente. Gente, 6 anos seguidos. Frio, 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 frio. Os ventos alísios que sopram dos trópicos para o Equador, cara, sopraram com uma força acima da média e empurraram as águas quentes que estavam na superfície do Pacífico lá para a Indonésia. Cara, embaixo da Indonésia formou uma piscina gigantesca de calor, cara. E em 1976, quando os ventos pararam dessa força grande, toda essa energia acumulada deslizou em direção à América do Sul. O pêndulo soltou. Então imagina o vento mandando aqui, mandando um ar quente lá para a Indonésia, segurando o pêndulo. Aí o vento diminuiu a força. Quando diminuiu a força, o que fez? Fez isso. E aí carregou toda essa água quente pro lado do Peru. E aí o estrago, gente, começou. E é aqui que a história fica grave. Porque, ao mesmo tempo, o Oceano Índico entrou numa fase positiva, cara, recorde. O Oceano Atlântico registrou aí temperaturas históricas, gente, 3 oceanos em fase ao mesmo tempo. Gente, isso nunca tinha acontecido. E é aí que define o evento de 1877 como a maior catástrofe climática moderna. Tá, vamos lá. Vou te mostrar, tá, o que aconteceu. O cenário caótico. E é a tese desse vídeo, gente. É simples. Desastre climático, gente, é a interseção entre uma anomalia natural, algo que acontece, e uma sociedade totalmente despreparada. Quem morreu em 1877 não morreu por causa do oceano, morreu por causa das escolhas humanas que vieram depois do oceano. Uma coisa interessante que ele falou. As escolhas. A preparação. É uma questão de vida ou morte. Quando veio o Covid, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Quando mandava usar máscara, ninguém acreditava. Quando mandou ficar em casa, ninguém acreditava. O pessoal só começou a acreditar quando o povo começou a morrer. Foi ou não foi? Quando eu mudei da minha casa e fui para o interior, morava num prédio, meus vizinhos riram de mim. Eu fui para o interior, lá fora a chuva só está aumentando. Gente, a gente está em junho, época de seca. Não era para estar chovendo de jeito nenhum aqui em Goiânia. Está chovendo de vento lá fora. Agora vamos continuar ouvindo aqui. E o Brasil, se você pesquisar, ele tem um centro de gerenciamento de crise, mas esse gerenciamento de crise ele é instalado só quando acontece a crise. A minha proposta é o seguinte: o Brasil, pelo tamanho dele, ele precisa de um centro de gerenciamento de crise funcionando 24 horas por dia. O Brasil precisa de um planejamento estratégico sobre energia
24 horas. O Brasil, ele não pode se dar ao luxo de ficar dando para o estrangeiro as nossas riquezas por causa de uma mixaria. O Brasil tem que se valorizar. O Brasil é um país riquíssimo, só que essa riqueza, ela nunca foi do povo. Vamos ver o que ele continua falando aqui. Presta atenção em 4 pontos do planeta. Ó, Índia Britânica, antes não era Índia, a Índia era dominada pelos britânicos. Tivemos, olha o absurdo, 58 milhões de mortes por estresse hídrico, 670 mil quilômetros quadrados de seca, falha total nas monções que coordenam o clima lá na região da Ásia Central. Gente, você viu o que ele acabou de falar? 58 milhões de mortos por falta d'água na Índia. Você viu o jeito que estava o pessoal? Vamos continuar ouvindo aqui. 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Naquela época, gente, quem dominava lá era a coroa britânica. Você sabe o que a coroa britânica fez? Continuou exportando o trigo da Índia para a Inglaterra, 320 mil toneladas. Enquanto o camponês indiano morria de fome no campo, o rei chegou ao requinte, olha os absurdos, com Adam Smith debaixo do braço, falou o seguinte, ó, que intervir nos preços violaria os princípios sagrados do livre mercado. Então, olha só, enquanto o cara que morava na Índia, que nasceu na Índia, que viveu a vida dele inteira na Índia, trabalhava e morria de fome e de sede, o explorador que estava lá levava a comida deles e deixava eles morrendo de fome e levava comida para a Inglaterra. Isso é o que acontece aqui no Brasil também. E os famintos que pediam socorro eram enviados para campos de trabalho forçado, onde recebiam uma ração calórica menor. Ou menor, sabe o quê? Que prisioneiros. Pô, gente, eu não estou exagerando. Isso é história. Esse é o dado, cara, da demografia que aconteceu naquele momento. Já no norte da China, nós tivemos a pior seca de 800 anos. 5 províncias. Naquela época, o Império Qing tinha reservas imperiais de grãos. Só que no interior chinês, gente, não tinha ferrovia, pensa. O interior chinês era isolado, né? Tinha ali o desenvolvimento na parte dos rios, Yangtze, Huanghe e Siqiang. Não dava para levar a comida da costa para o Planalto. Resultado, cara, o censo da região caiu em 23 milhões de pessoas, entre mortos. Na China morreram 23 milhões de pessoas. É lógico que isso foi em 1800, foi antes da abolição da escravidão aqui no Brasil, né? Então, assim, tem muito tempo, na época do Império ainda, mas a diferença é pouca. A diferença daquela época para cá é pouca, entendeu? É porque o problema do brasileiro é que ele só toma uma atitude quando o problema bate na porta dele. Entendeu? Ele acha que o Brasil inteiro, ele mora numa cidade grande, que tem asfalto, que tem carro, que tem ônibus, que tem Uber, que tem pizza, que tem cachorro-quente, que tem Coca-Cola. Ele acha que o Brasil inteiro é desse jeito. Não é. Tem lugar que não tem água. Tem lugar que não tem nada. A pessoa anda a pé numa estrada de terra. Então agora vamos continuar ouvindo aqui. Imigrantes
movimentos forçados. E aqui está o ponto que poucos estão vendo. Nordeste brasileiro. A nossa grande seca, o Ceará. A província em 20 anos tinha mais que dobrado o rebanho bovino. Sem açude estruturado, sem poço artesiano, sem ferrovia. Aí, a chuva falhou em 1877. O gado morreu, a roça diminuiu e o sertanejo só teve uma saída, andar. Gente, mais de 100 mil retirantes desceram para Fortaleza. A capital tinha 30 mil habitantes. 100 mil pessoas com fome, doentes, acampadas no subúrbio de uma cidade 3 vezes menor. E a varíola explodiu, gente, nesses acampamentos. No dia 10... Viu aí o que eu falei? Agora você imagina, 100 mil pessoas, quando eu era menino, eles falavam sobre o êxodo rural. Êxodo rural. O que é o êxodo rural? É o pessoal sair do campo e ir para a cidade. O que acontece? Não tem comida. A cidade enche de gente, a cidade não tem estrutura para acolher esse povo. Vem a doença, vem a fome, vem a morte, vem tudo de ruim. Por que o hospital, você vai no hospital, está lotado? Por que você pede uma cirurgia e não tem vaga? É porque centraliza tudo na capital. Centraliza tudo no centro urbano. No interior não tem nada. Ao invés do governo fazer um atendimento lá no interior, o primeiro atendimento no interior e segurar esse pessoal lá, dando condições para eles serem tratados ali e vir para o centro urbano só em caso realmente de uma cirurgia, alguma coisa assim mais complexa, não. Vem todo mundo. Mas o que acontece? Aí movimenta o dinheiro da casa de apoio, movimenta o vereador, o prefeito, que dá uma assistência social, né? Então tem todo um sistema, tem toda uma engrenagem que ganha com isso. Então vamos continuar vendo aqui o que ele vai falar. Em dezembro de 1878, Fortaleza enterrou em um único dia 1.400 cadáveres, sem caixão, sem cemitério, vaga. Presos e retirantes carregavam corpos em rede para uma vala comum aberta, na praia, nas praias. Só em 1878 foram 15 mil mortes na cidade. Pessoal, eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque já está muito longo. Mas isso é o que eu quero deixar para você. Depois a gente continua. O que eu quero deixar para você é o seguinte: o Brasil precisa de planejamento. O Brasil precisa de parlamentares, de deputados, de senadores, de prefeitos, de governadores, de um presidente que ame o país, que ame o povo brasileiro, que não esteja interessado apenas em dinheiro. O Brasil precisa de um trabalho de base, E o problema está aí, ó. O problema está batendo a porta. Ninguém fala nada. O povo só se preocupa com o Neymar, com a Copa, entendeu? Com o extraterrestre. se o extraterrestre é grande, é pequeno, é uma barata, é um lagartão, se o extraterrestre é de Varginha, é de não sei da onde, é o Bilu,
É isso que é o Brasil. Isso aqui é o Brasil. Então, meu amigo, as eleições estão chegando. A mudança está nas suas mãos. A gente fica para o próximo vídeo, a gente continua falando sobre isso. E aqui é Fernando Isaac, sou pré-candidato a deputado federal. Deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu preciso do seu apoio para minha candidatura dar resultado. Deus te abençoe.